Bom dia, irmãos da Segunda Igreja Batista de Campo Grande, pessoal que participa da nossa EBD. Hoje é o último estudo da primeira etapa deste ano de atividades da nossa nova EBD. Então, no próximo domingo, nós iniciaremos uma nova jornada de estudos. Com todos esses acontecimentos, nós precisamos fazer algumas adaptações ao nosso currículo. Assim, nós teremos uma classe, a classe dos jovens, funcionando normalmente. Esse trimestre será o irmão Aslan que estará dando aula e vamos trabalhar os temas sobre a graça de Jesus, baseado nos livros de Filipenses, Colossenses, Gálatas, e as demais classes de adultos nós dividiremos em 2 temas apenas. Nós teremos Tiago, que será dado pelo irmão Souza. Então vamos trabalhar sobre a fé através do livro de Tiago. E também vamos trabalhar em outra classe com o pastor Marcos sobre ética cristã, baseado no livro de Provérbios. Quando nós voltarmos às atividades normais, aí a gente vai fazer uma nova adaptação dos temas. A classe de adolescentes vai trabalhar através de videoaulas e eles terão uma chamada específica e a aula dos adolescentes será às 17 horas, porque eles terão um momento de discussão em grupo. Então ficou combinado para a aula dos adolescentes ser a partir de amanhã às 17 horas. Então eu espero que a gente continue no mesmo sistema que a gente estava, na mesma animação que a EBD tem estado desde o ano passado, e que a gente não pare. Então que os irmãos estejam atentos ao horário para abrir o link e assistir às aulas, no caso dos adultos e jovens, através de áudios, e os adolescentes através de vídeos. Tá? E à noite estaremos também nos encontrando mais uma vez no culto de adoração. Que Deus continue com todos nós. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos cobrir os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Eclesiastes e assim encerrar então este módulo da nossa EBD. Na lição passada nós vimos os conselhos de Salomão, nos lembrando que todos que estão nesse mundo parecem, de algum modo, que estão entregues à própria sorte. A gente viu que nós estamos à mercê de tantas coisas, corremos riscos, perigos, não temos garantias. A gente se lembrou que o novo coronavírus está aí, qualquer um pode pegar essa doença. Ele também nos lembra que, apesar de fundamental, nem sempre a sabedoria é recompensada. Nem sempre a sabedoria tem a sua paga, mas mesmo assim nós devemos optar por ela. Ele também nos deu aplicações práticas para a vida e nos fez pensar que nosso temor no Senhor deve nos fazer alegres e contentes diante dele. Chegando no capítulo 10, a gente vai passar o capítulo 10, 11 e 12 hoje, encerrando este módulo, nós damos de cara com a excelência da sabedoria. Salomão aqui faz uma defesa da sabedoria, mostrando para nós o quanto a ausência, isso é, a falta da sabedoria é prejudicial, quanto a ausência dela faz mal. No primeiro verso ele começa a nos mostrando o contraponto da sabedoria. Ele nos mostra como a estultícia estraga aquilo que é bom, estraga o que existe de bom. Capítulo 10, o primeiro verso nos diz o seguinte: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Aqui temos o exemplo do perfume.
Uma mosca cai num frasco e ao morrer começa a entrar em decomposição e assim ela começa a exalar mau cheiro naquele frasco que ela caiu, que por consequência estraga todo o trabalho do perfumador. Uma mosquinha pequena num frasco grande. Salomão quer dizer para a gente que a tolice é da mesma forma. Um pouquinho dela estraga tudo. Talvez aqui a intenção do sábio é nos alertar. É como se ele dissesse: olha, toma cuidado, ei, você presta atenção, a sua vida precisa ser bem cuidada. Vigia, se cuida. Percebemos então que, mesmo em meio a um andar sábio, é possível que uma pequena tolice estrague a nossa vida toda. Não é isso que acontece com pessoas que a gente admirava e de repente a gente vê pisando na bola? Homens que andavam bem, eram leais e, por conta de uma vida espiritual tola e vazia, acabaram sucumbindo à tentação, foram infiéis, traíram a esposa. E com isso destruíram o seu relacionamento, destruíram a família, destruíram sua vida, seu caráter se foi, sua moral, sua reputação. Que dizer de um trabalhador que a sua vida inteira foi honesto e que, por conta de um vislumbrar perto de se aposentar errado, a ganância tomou seu coração e ele acaba subornado com uma proposta indecente e acaba, quando descoberto, pondo por água abaixo anos e anos de dedicação, de fidelidade, de empenho, de bom trabalho. Nós precisamos nos lembrar dessa parábola sempre que as tentações, que a ganância, que as coisas do nosso coração, sempre que a tolice quiser nos passar uma rasteira, porque a tolice é como uma mosca que cai no perfume. Ela exala mau cheiro, ela morre e ela estraga todo o perfume. Então, nunca duvide do poder destrutivo da tolice, por mais pequena que ela seja. Mesmo uma pequena tolice é muito perigosa na vida de quem quer que seja. Nessa ideia, Salomão mostra o quanto a tolice é tola e a redundância aqui é proposital. Por isso ele incentiva os seus leitores para que eles possam se apegar à sabedoria. E é uma defesa de Salomão em cima da sabedoria. Ele cita por que é mais vantajoso ser sábio em detrimento do tolo. Versos 2 e 3 diz o seguinte: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Continuando então no capítulo 10, a gente chega a uma outra face da sabedoria, né? Tem muita gente que diz que política e religião não se discute. Alguns acrescentam futebol aí, né? Eu acho que Salomão discorda um pouco dessa afirmação, porque embora a gente saiba que quando alguém fala isso, é no sentido de se evitar contendas, discussões infindáveis, mas a gente precisa se lembrar que a Bíblia nos orienta sobre esses fatos. Alguns versos aqui do capítulo 10 nos aponta para a política e nos dá algumas orientações bem interessantes no que tange a política. Verso 5 e 7 do capítulo 10 diz o seguinte: observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Um fato terrível que pode acontecer, e a gente sabe, acontece, é uma nação ter governantes desprezíveis, pessoas que só buscam o próprio benefício, que só trabalham em função de si, que só trabalham em função da sua família, das pessoas pelas quais ela tem compromisso. E nesse interim carregam então consigo pessoas tolas e levam ao poder pessoas sem méritos, sem sabedoria, sem capacidade. E é por isso que ele usa a alegoria do verso 7 que nos diz: cheguei a ver servos andando a cavalo, como príncipes, e príncipes andando a pé como servos. Ele não está aqui tratando de luta de classes. Ele está nos mostrando que quando o rei escolhe aqueles que lhe ajudam, isso é tipo os seus ministros,
na base da camaradagem, dos conchavos, dos acertos políticos, sem considerar a capacidade dessas pessoas, ele está, na verdade, pondo mosca morta no perfume. Ainda nessa temática, abrindo um pouco mais o leque, ele nos fala sobre 3 provérbios que fazem um ponto entre as esferas políticas e econômica, que serve não somente para guiar a questão política, mas também para nos orientar em nossa própria lida com as nossas economias. Verso 18, ele nos mostra que é preciso diligência para manter a economia. Olha o que esse verso nos diz. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. Seja da nação, seja da família, seja do lar, seja de um indivíduo, a preguiça leva o preguiçoso e os seus companheiros ao descaso. A preguiça leva ela e quem está perto dela sempre à ruína. O segundo ponto que ele toca, está lá no verso 19, é que o dinheiro é essencial. A gente não vive sem dinheiro. Diz o seguinte: as festas são feitas para rir. O vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Esse versículo não traz cinismo em si, ele é verdadeiro. Salomão não está fazendo uma alusão à avareza, não está fazendo alusão à gastança, aquela imagem moderna que a gente tem do homem tolo, cheio de festas tolas, embriagando-se, gastando o seu dinheiro tolamente. A gente sabe que Salomão é um crítico da busca insana por dinheiro. O que ele nos narra é uma verdade. Sem dinheiro ninguém come, sem dinheiro ninguém bebe, sem dinheiro ninguém vive, sem dinheiro ninguém dá uma festa, ninguém se alegra, ninguém faz churrasco. É uma contestação, não é um incentivo à avareza, é um fato corriqueiro entre nós. O dinheiro é importante, ele não é fundamento da vida, mas ele é importante. 3. Tome cuidado com aqueles que têm poder, tanto político quanto econômico. Olha só coisa interessante que o verso 20 nos fala. Nem em pensamento fale mal do rei. E não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto. Porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderiam contar o que você falou. Aquela frase moderna que as paredes têm ouvidos, representam bem aquilo que Salomão quer nos dizer. Eu acho que o texto é autoexplicativo. Embora a gente viva numa democracia onde a gente pode se expressar, nós podemos nos expressar, onde o povo tem voz, podem ser feitas manifestações e as pessoas lá manifestarem sua indignação, seja nas redes sociais. O fato é que tudo isso precisa ser feito com cautela. É importante a gente se lembrar disso. Não são poucos os casos de desgraça envolvendo embates políticos. E às vezes por pouca coisa, alguém que se expressou contra algum determinado poderoso, a um determinado político, e com isso pagou o preço. Às vezes com a vida, às vezes com coisas que trouxeram malefícios para si, para sua casa, para os seus. E depois disso a gente chega então no capítulo 11, encerrando o 10, a gente vai para o capítulo 11. Esse capítulo é um tanto interessante. Logo de cara ele nos narra uma parábola bem conhecida entre os crentes. O verso 1 do capítulo 11 nos diz: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Esta parábola tem sido compreendida ao longo da história de 2 modos. Uns pensam que o lançar o pão sobre as águas trata acerca de seu trabalho, de seus investimentos, no sentido de garantir o dia amanhã, de planejamento, no sentido de ser prudente. Mas algumas outras fontes, também confiáveis, têm interpretado como o agir
do prudente, do sábio, em meio àqueles que necessitam. Eles pensam que esse texto, na verdade, é uma exortação de Salomão àqueles que possuem riqueza. Eles usam o início do verso 12 de base, né, que diz o seguinte: reparta com 7 e até mesmo com 8. É como um apelo no sentido desses se dedicarem no que tange ao apoio aos pobres, aos necessitados. O homem prudente precisa cuidar dos necessitados à sua volta, porque quando ele faz assim, com certeza Deus ao seu tempo trará também benefícios para isso. Os estudiosos explicam que esse lançar o pão sobre as águas é o ato de lançar sementes sobre as águas quando da estação da cheia, né? No intuito de quando a água baixar, aquela semente então repousa sobre o chão e dali brote a planta. Reconhecem como sendo o milho e dali então se faz o pão. Os mineirinhos já pensam na broa, né? Já ficam com água na boca. Eu acredito que Salomão quer sim estimular o viver prudente entre nós, nos estimulando a sabedoria no que tange a vida, as finanças, os negócios. É como se ele nos estimulasse a se preparar para o que virá, a não fixarmos a nossa confiança somente em uma coisa, a diversificar as economias. Eu invisto aqui, mas eu invisto aqui também, porque se isso não der certo, eu tenho isso aqui. A poupança. No fim do verso 2 ele nos diz: porque você não sabe o mal que sobrevirá à terra. Mas eu creio também que alguém que obtém sabedoria vinda da parte de Deus, sem dúvida jamais deixará com que os necessitados à sua volta sejam esquecidos. O agir prudente deve nos levar à preocupação, sim, mas não a preocupação cega, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Olha que interessante o que diz o verso 5 do capítulo 11. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. O sábio deve se aplicar em fazer o que está em suas mãos, mas sempre crente que o cuidado de todas as coisas estão sob o Criador. Por isso o recado do sábio no verso 6 é: semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, no bem bom. Não, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Trabalhe, seja prudente, seja precavido, ajude quem precisa, faça tudo o que tiver ao seu alcance e depois de ter feito tudo, lembre-se daquilo que o salmista nos diz lá no Salmo 24, no verso 1. Olha só a coisa preciosa. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E assim, lá no fim do capítulo 11, nós temos o início das recomendações finais que Salomão nos passa. E a gente tem então a famosa recomendação aos jovens. Versos 9 e 10 de capítulo 11 de Eclesiastes diz o seguinte: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. É importante frisarmos bem que em tempo algum Deus proibiu alegrias e prazeres aos jovens, seja na juventude, seja na velhice, seja na infância. Em tempo algum Deus proíbe os seus de serem contentes e serem felizes, até porque a gente já viu que na presença do Senhor há abundância de alegria. O que há são recomendações para que tudo aquilo que os jovens façam não seja contrário àquilo que o próprio Deus orienta na palavra.
Portanto, o jovem não só pode curtir a vida, não só pode se alegrar, ser feliz, como deve ser feliz, como deve se alegrar. Ele precisa aproveitar a vitalidade da sua vida. Por isso, curta ao máximo, aproveita bastante mesmo. No entanto, tenha algo em mente. Não se esqueça de que haverá um dia em que nós iremos prestar conta daquilo que a gente faz. E é isso que deve nortear a nossa alegria. Chegando no capítulo 12, em continuação às suas recomendações, a gente chega então à famosa recomendação aos anciãos. É interessante que o poema aqui, apesar de ser endereçado aos anciãos, ele tem como alvo os jovens também. Apesar de refletir a realidade de gente mais experiente, a sua intenção também é advertir o jovem com relação àquilo que daqui a pouco ele vai ter que encarar, aquilo que lhe espera mais à frente, as coisas que estão por vir. Sua imagem é, em alguns pontos, obscura, mas ela também é aguçante e comovente. Olha que interessante. O versículo 2, lá no capítulo 12, ele pode se referir tanto à morte como à falta de visão, e ele diz o seguinte para nós: lembre-se do Criador, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens não voltem depois da chuva. A gente vai para o verso 3, ele descreve então coisas que acontecem com o chegar da idade, coisas que acontecem com a velhice. Né? O verso 3 diz o seguinte: lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa. Ele descreve aqui a força dos braços, né? A idade vai chegando, né? A tremerem os guardas da casa e os seus braços, né? E se curvarem os homens que no passado eram fortes, né? E as suas pernas, braços e pernas fortes na juventude, quando chegam na velhice, eles lembram da sua força, mas eles não atendem à força que tinha outrora. A gente também vê aqui algo muito interessante, né? O texto diz lá no verso 6: e cessarem os moedores da sua boca por já serem poucos. A ciência evoluiu e hoje a gente tem dentadura. Mas o fato é que, com a idade chegando, a gente tem que encarar a perca dos dentes, né? É interessante o quão real as palavras de Salomão aqui que são. Né? E ele continua dizendo: e se escurecem os que olham pelas janelas dos seus olhos, e a cegueira cada vez maior. Os velhos vão perdendo a sua visão, a visão vai ficando cansada, vai se turvando. É a realidade que aguarda o jovem. A realidade é que muitos vivem, mas é a realidade que aguarda aqueles que ainda não chegaram lá. O versículo 4, então, alude à falta de audição que, contudo, está unida à insônia, pela qual alguém acorda ao mais leve ruído. Olha só o que o verso 4 diz: faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias filhas da música começarem a desaparecer. O verso 5 fala sobre a perda geral da coragem, da confiança, do impulso até mesmo sexual. Olha só o que o 5 nos diz: quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como uma amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Por fim, em versos 6 e verso 7, a morte é retratada como o estilhaçar de um vaso, pelo qual a vida se derrama. Versos 6 e 7 diz: lembre-se de seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu.
Salomão nos chama a atenção sobre a vaidade da vida justamente porque todos os caminhos apontam para um dia final. Nós estamos caminhando para isso, queira você ou não. Nós estamos caminhando para isso. E caminhar para esse dia sem essa ciência, caminhar para esse dia sem saber disso é terrível. Caminhar para esse dia sem sabedoria é a pior coisa que pode acontecer a alguém. Ele nos fala algo interessante antes de encerrar, nos versos 13 e 14. No verso 12, ele nos chama a atenção para algo muito importante que muita gente se perde nos dias de hoje. Olha só que o verso 12 nos diz: além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. Algumas pessoas fazem piada com este verso, né? Para que estudar, né? Ou muito estudar é enfado da carne. Mas o que Salomão quer dizer, quer nos mostrar, é que a verdadeira sabedoria, apesar de estar contido em livros, ela vem de Deus. Ele é a única fonte, Ele é o nosso pastor, e somente a sabedoria que vem de Deus é digna de ser adquirida. Então, a sua palavra é a fonte suprema. Livros saudáveis e bons só são saudáveis e bons se expressam essa sabedoria vinda de Deus, porque Deus é a fonte. E Salomão quer deixar claro e evidente para nós que a sabedoria não é fruto de um intelectualismo vazio. É preciso que aquele que teme a Deus cuide para que a sua vida não seja uma interminável busca acadêmica. Existem pessoas que conhecem todos os livros possíveis, mas ainda assim não conseguem lidar com problemas básicos da sua própria vida. Eclesiastes não é um livro anti-intelectual, isso aqui não é uma falta de incentivo, não está dizendo para você não se dedicar no estudo. Nós estamos estudando. Todavia, ninguém deve construir uma vida relevante, uma vida significativa, somente com base em leitura e redação de livros. Sabedoria vem do Senhor, vem de temer a Deus. Sendo assim, nós chegamos então ao fim do livro, nos últimos versos do capítulo 12, que encerra o livro, e diz o seguinte: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A conclusão com o chamado para que se tema a Deus, ela é perfeita, Porque a gente vê que a procura da riqueza, do conhecimento, do poder, por mais prazerosa que seja no momento, ela é insatisfatória. E ela sempre vai levar ao ponto que ninguém quer estar. Mesmo sabendo que estará, nós iremos e estamos caminhando para o julgamento divino. Por isso, não existe nada mais sábio em vida do que se apegar a Deus. Ninguém vai escapar da realidade do juízo eterno. Ninguém está imune a isso. Todos nós, junto com as nossas obras, até aquelas que a gente acha que estão escondidas, boas ou más, estaremos diante dele. E a pergunta que não quer calar: o que a gente vai oferecer ao Senhor? O que a gente vai dar a Ele naquele dia? Quando a gente olha para a vida e descobre que, isso com o auxílio de Salomão, claro, a gente olha para a vida e descobre que esse mundo e aquilo que ele oferece é passageiro, é monótono e não passa de vaidades. Nós entendemos que viver o aqui e o agora sem pensar no amanhã é uma verdadeira tolice. Isso nos leva a entender que temer a Deus significava mais do que um freio moral. Era, acima de tudo, crer na sua provisão, era crer no seu cuidado futuro. Veja bem, Salomão nos diz que haverá um dia final e temer a Ele é importante. Era crer na provisão, era crer no cuidado futuro.
no meio das questões que nos cercam, entendendo essas constatações de Salomão, nos é requerido. Somos chamados à confiança. Muito mais que um temor que nos inclina ao que é certo, ao que é correto. Temer a Deus é confiar de que, por meio de seu Filho, Ele nos aceitou mesmo errantes. Temer a Deus é crer que a resposta para todos os anseios que o coração humano busca nas dimensões, nas esferas da vida, ele só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Temer a Deus se faz por meio de nossa confiança nele, pois sabemos que nele podemos com muita paz e serenidade descansar. Descansar porque naquele dia que se aproxima, não será por meio das nossas obras, não será por meio de quem somos, não mesmo quem somos nós, mas sim por meio da graça que nos foi revelada. Cristo Jesus, por meio da sua obra no Calvário, em nosso favor, poderemos chegar naquele dia crentes de que o nosso futuro está guardado. Deus nos abençoe.